gente! O episódio de hoje é muito diferente e muito especial, porque quem vai fazer as perguntas sou eu. Eu sou a Malu, filha da mamãe Cassandra, e hoje é o nosso episódio de Dia das Mães. A minha mãe é a criadora do Você Pode. Ela entrevista um monte de gente legal, mas hoje quem vai entrevistar ela sou eu. Porque às vezes a gente também precisa escutar quem sempre escuta a gente, né? Então, mãe, se prepara. Agora é você no lugar do coração aberto. Mamãe, você se lembra de quando eu nasci? O que você sentiu quando soube que eu tinha artrogripose? Ai, nossa, tanta emoção, filha. Eu me lembro de cada momento, cada segundo de quando você nasceu. E só que a mamãe descobriu a artrogripose não quando você nasceu. A mamãe descobriu antes, né? Quando eu estava com 6 meses de gravidez. E foi uma descoberta que trouxe dúvidas, né? Porque nós não sabíamos o que que era, nós não sabíamos como tratar, como cuidar. Então foi um começo de dúvidas e preocupações, de saber o que fazer e tratar da melhor maneira possível, quais os médicos que nós teríamos que ir, o tipo de consulta. Então tudo isso foi no início preocupante, mas eu lembro de cada momento, cada segundo eu me lembro, desde a primeira vez que eu vi você na maternidade. Às vezes as pessoas olham pra mim com dúvida ou com pena. O que você gostaria que elas entendessem sobre mim e sobre ser minha mãe? Às vezes eu também vejo esses olhares, né? O que que eu queria? Eu gostaria muito que as pessoas olhassem e, se tivessem alguma dúvida, que tivessem a oportunidade de perguntar, né? Porque é importante saber. E quando as pessoas sabem, elas têm uma leveza, elas olham de uma outra forma, com entendimento. Então, às vezes também, filho, que a gente tem que entender que os olhares não são olhares para julgar ou olhar de, ai, que horror. Não, é de dúvida mesmo, né? Então, a gente tem que entender esses olhares e se muitas vezes nós tivemos oportunidade de explicar o que que é. Eu acho que você já teve amiguinhas que já olharam assim e você explicou o que que era. Então, assim, é importante. Quando vem um olhar, às vezes, que a gente acha que é de pena, a gente também não tem que julgar. A gente não gosta, né? Mas também não tem que julgar, porque é a forma que a pessoa está olhando. E aí a convivência, ou você falar, ou a gente explicar, torna a coisa mais tranquila e torna a coisa mais fácil. Mas assim, hoje o olhar que eu tenho o olhar como mãe, e muitas das vezes eu procuro ter o olhar me colocando na sua situação. Como você olha? Como você fica quando olham? Então, assim, às vezes eu também tento me colocar no seu lugar de identificar esses olhares. Então, assim, mas é algo que a gente não pode julgar, a gente apenas tem que explicar, É, né? Você concorda com isso? sim. Né? Te incomoda um pouco? Ah, eu já tô acostumada. Já está acostumada, Já tô acostumada. Já tô. Acostumada mesmo. né? Mas quando tem dúvida, você responde tranquilamente Respondo. também. É uma coisa normal. É, eu já vi você respondendo tranquilamente também e até me ensina isso, sabia? Isso me ensina, porque quando você responde para alguém ou vê alguns olhares, você me ensina muito. Você fala muito sobre pertencimento. Mas e você, mãe? Já se sentiu sozinha alguma vez? Já, muito sozinha. No começo, até você sabe que a gente criou esse canal, Você Pode, o Pertencimento, justamente para que algumas mães em situações semelhantes como eu passei, não se sintam sozinhas, né? Porque a jornada ela é muito difícil, né? Essa viagem da descoberta, tratar, como lidar com as situações, ela é muito solitária. E lá atrás, há quase 11 anos que você nasceu, tinha menos recursos, tinha menos informações.
o que tinha basicamente era livro. E quando a gente olhava livro, a gente às vezes até se assustava com o que a gente olhava ali, né? Então, assim, me senti muito sozinha, por mais que tinha o apoio da família, da vovó, da teté, do papai, dos amigos, é diferente. Então, eu me sentia muito sozinha. E te falo até hoje, em alguns momentos eu me sinto sozinha. Eu me sinto, que é natural também, né? Você Sim. ficar, se sentir sozinha, se sentir pensativa, querer o seu momento. Então, assim, eu me sinto, algumas vezes eu me sinto, mas eu acho que acaba sendo natural isso. O que a gente não pode é permanecer nesse sentimento, se sentir sozinha sempre. Nós precisamos buscar ajuda de familiares, de amigos, alguma coisa que a gente tem prazer de fazer, um passeio. Então a gente precisa sempre ter esse olhar de, à medida que você se sente sozinha, mas sempre, isso não é legal. Isso não é legal. Então, o pertencimento surgiu justamente desse sentimento da mamãe se sentir muito sozinha no início. Então, busque sempre uma ajuda. E isso é importante. E qual foi o dia mais difícil que você viveu comigo e como a gente passou por isso juntas? Ai, que pergunta difícil, filha, porque não, a verdade é que não foi um momento difícil, né? Nós tivemos vários momentos difíceis e cada um na sua fase. Mas qual foi o mais O difícil? mais difícil, eu vou te dizer assim, alguns poderiam até pensar que foi o começo. Por quê? Porque o começo nós não sabíamos se você ia andar, se você ia se mexer e tal. Foi difícil? Foi difícil. Mas era algo mais que nós tínhamos que fazer, cirurgias e tudo mais, e ter que esperar para ver e a resposta de uma cirurgia. Mas eu acho que o momento mais difícil para mim, mais emocionante, mais difícil de lidar com as emoções e mais difícil do que isso é falar quando você me questionou. Quando você, e não faz muito tempo, quando você perguntou, falou para mim, eu não sei se você vai se lembrar, mas quando você falou assim para a mamãe, numa conversa que a gente tem bastante à noite, né? Que a gente conversa bastante à noite sobre vários temas, sobre amigos, sobre escola, sobre você, sobre mamãe, no dia da mamãe. Então a gente tem esse momento de mamãe e filhinha à noite, né? Que a gente Sim. reza junto e que a gente conversa bastante. Foi o momento que você falou assim: mamãe, como eu vou segurar minha filhinha no colo? Você se lembra disso? Acho que eu lembro, Você se não sei, lembra? mas eu acho que eu lembro. Você lembra? Então, a gente estava na nossa conversa, né? E você falou assim, mamãe, às vezes eu penso o que é ter artrogripose e como vai ser eu segurar minha filhinha no colo. Eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim. Por quê? Porque eu queria dar uma resposta para você de fácil entendimento. Então, naquele momento, passa um monte de coisa na cabeça da gente, e passou um monte de coisa na cabeça da mamãe, para eu ser o mais tranquila possível e mais sincera o possível de falar para você. E você se lembra qual foi a resposta? Não, Não não lembra. lembro. Eu falei assim, Malu, você vai dar um jeito. Você dá um jeito para tudo. Você deu um jeito para você andar, você deu um jeito para você escrever, você deu um jeito para você fazer suas coisas, brincar da sua forma, então você também vai dar um jeito. Então você vai ser o que você quiser e você vai fazer tudo do seu jeito e da sua forma. Então essa foi a minha resposta para você, mas foi o momento, eu acho que mais difícil, porque ali você já estava mostrando que você já estava conhecendo bem o seu corpinho, a forma como você fazia, o que você não conseguia fazer. Então foi um momento que mais eu não esperava aquela pergunta, né? Naquele momento, a mamãe não esperava, a gente estava falando de outras coisas. E aí você começou a fazer perguntas assim, então me pegou desprevenida, né? Mas mãe sempre tem que estar, mãe, pai, a gente sempre precisa estar preparado para qualquer pergunta
do filho. Eu achei que fosse outra pergunta que eu tinha Qual? feito. Vamos falar sobre Que isso. era se um dia eu não iria ter eletrogripose. Bem Eu lembrado. achei que era essa pergunta. Bem lembrado. E eu não lembro da resposta. Mas foi, acho que perto dessa conversa também que nós foi tivemos. porque eu jurava que ia ser essa pergunta. E pra você essa foi a mais difícil? A pergunta mais difícil que você... Não sei, porque agora eu já me acostumei e tudo mais. Acho que foi. Pra você foi a pergunta mais difícil? Acho que foi. Também, filha, bem lembrado. Isso daí foi difícil porque também, mais uma vez, você sabe que a mamãe e o papai, a gente sempre cria você falando a verdade. A gente não esconde nada de você, né? Então eu acho que toda essa força que você tem, essa vontade, além de ser vir de você, é muito daquilo que nós, da forma que a gente cria. A gente fala a verdade, a gente não esconde nada. Você precisa saber tudo. Dentro do seu tempo, você precisa saber. E quando você fez essa pergunta, talvez tenha sido um pouco... Talvez menos difícil do que a outra, porque essa é meio que assim... É a realidade, essa é a realidade. É sim ou não, né? É sim ou não, não tem uma outra alternativa. E aí, você se lembra da resposta? Não. Não. Não, na Você lembra verdade, das perguntas, a mas não resposta lembra. foi não. A resposta foi não, mas a resposta não foi só um não absoluto, né? Não, mas foi o jeito que eu falei. A mamãe falou, filha, não, porque você nasceu assim e vai ser assim até o resto da sua vida. E aí, ainda eu me lembro que eu falei assim, a mamãe não nasceu baixinha? E eu Eu acho que vou foi, ficar eu lembro baixinha disso. o resto da minha vida. Então, você vê que é uma pergunta que te tocou bastante, me tocou também, mas não foi a que mais... Pra mim foi. Foi, né? Mas que bom que você lembra de muitas coisas. Mas isso daí foi um momento... A gente tem sempre esses momentos de bater papo, né, filha? Delicado, né? Foi um momento... Delicado pra você? Não, acho pra você. Pra mim tudo é muito delicado, muito emotivo, mas eu acho que talvez tenha sido mais pra você. Porque você pode até ter pensado em ter uma resposta diferente, mas no fundo você sabia qual seria a resposta, né? Sim, eu só queria saber se era isso mesmo. E hoje você lida bem com isso? Lido, é normal pra mim agora. É? Ai, que bom, filha. É bom ouvir isso, viu? Bom ouvir isso. E o dia mais feliz que dá vontade de guardar pra sempre? Ai, meu Deus, você só fazendo pergunta difícil. Quando eu sento aí, eu faço perguntas mais fáceis, né? Eu Não, é faço minha culpa. muito mais Culpa perguntas de mais... outra pessoa. Eu já imagino de quem seja essa pessoa aí fazendo perguntas difíceis assim. O mais feliz, filha, é assim. Nós já vivemos tantas dificuldades, mas foram mais alegrias do que preocupações ou tristezas. Então, assim, é difícil de responder porque foram tantas alegrias que eu vivi com você, a gente viveu, mas eu posso dizer uma. Você imagina qual seja? Não, aí Nem já imagina? não imagino. Eu vou te dizer. Talvez não seja surpresa para você. Foi a primeira vez que você andou. Isso tem até um vídeo papai na frente. Você ainda pequenininha. Você Com andou, um acho que tapete roxinho no chão. Não tinha Sim, tapete. não? Não, o tapete roxo era quando você estava de gesso, sapeca, que de gesso, 3 meses de gesso, andava pela casa inteira, que levou uma bronca do Então, médico que né? até quebrou o gesso de tanto que andava, né? Mas É. não foi isso, não. Não tinha tapete, porque não podia ter tapete, senão você podia tropeçar e cair. Não, mas era um Então, tapetinho antiderrapante. não tinha tapetinho. O papai Não. fez aquela cadeirinha adaptada, que ele ficava verdade, ele ficou sentado. sentado lá. E aí ele foi andando para trás e você indo em direção dele e a mamãe filmando. Tanto é que esse vídeo passou até na ACD, nos 2 episódios Eu lembro, de História de Vida. Mas, filha, foi uma emoção tão grande, tão grande, tão grande, porque não existia, né, aliás, os médicos não sabiam se você ia andar ou não, tinha pontos positivos, eles falavam assim, não, existe uma grande
possibilidade dela andar, mas ainda não tinha se concretizado, né? Então, naquele vídeo, quando você começou a andar assim, meio desajeitadinha ainda, andando na direção do papai, esse foi um dos momentos mais felizes Eu da não minha vida. lembrava muito, mas faz sentido. Não faz sentido? Faz. Pois é. Porém, tem vários outros, mas se eu for contar, a gente não sai daqui hoje. Verdade. Né? Então, vamos deixar para outro episódio. Boa, vamos já sugerir isso, deixar outro episódio Isso. desse bate-papo aqui. Mas você tem um momento mais feliz? Dessa sua grande jornada de quase 11 anos? Então, você me pegou de surpresa eu agora, viu? Isso aqui que é legal, eu improviso. Umzinho assim, pum, que marca na sua cabeça, assim. Eu não lembro, de verdade, não. Eu não lembro. Não lembra? Muita... Tá bom, tudo bem. Hoje a entrevistadora é você. Então tá bom, deixa essa pra próxima. Vamos lá. O que te dá força quando tudo parece difícil? O que me dá força quando tudo parece difícil? Você. Você. Simplesmente você. Só o fato de você existir, só o fato de você ter feito tantas coisas, tão nova, ter passado por tanta coisa, só o fato de você existir me dá força. Eu acordo, vejo você na sua cama, me dá força para eu enfrentar um dia que eu sei que vai ser um dia pesado. Quando você vai dormir, as nossas conversinhas são tão importantes tanto para você quanto para mim. Você pode achar que não, mas é um momento que é importante para mim também, é o nosso momento. Então, assim, tudo me dá força. A família, o papai, a teté, a vovó, tudo me dá força, mas você me inspira. Você, filha, você transformou a vida da mamãe. E você não transformou a vida da mamãe só como mãe. Você transformou a vida da mamãe até como profissional. Porque você me trouxe uma resiliência. E o que é a resiliência? É uma força para enfrentar os momentos difíceis e não cair com esses momentos. A gente fica triste e tudo mais, mas a gente se levanta rapidamente para enfrentar. Você me ajudou até profissionalmente. Hoje eu falo que aonde a mamãe está profissionalmente, conquistei o que eu conquistei, muito veio de você. Eu aprendi com você. Você sabia que você tão nova ensina tantas pessoas e inspira tantas pessoas e me inspira? Você sabia disso? É mais ou menos. Então é você que me traz força todos os dias da minha vida. Agora é uma pergunta difícil, tá? Outra difícil? Meu Deus, vamos lá. E o que mudou na sua vida depois que eu cheguei? O que mudou na minha vida depois que você chegou? Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje eu falo, converso bastante com o papai e nunca falei diretamente assim para você. Você mudou a minha vida em absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje eu sou outra pessoa. A mamãe era uma pessoa com outro conceito, com outra visão sobre o mundo. Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Hoje eu sou uma pessoa, filha, muito melhor do que eu era. Muito melhor. Muito melhor do que eu era. Você quer ajuda? Não, já foi aqui, calma aí. Se você pudesse dizer algo para todas as mães que têm filhos como eu, o que você diria? O que eu diria para as mães que tivessem... Todas as mães igual eu. Assim. O que eu diria? Filha, cada uma passa por um processo, né? Mas o que eu diria é de não perder a esperança. Não perder... Eu acho que é isso, não perder a esperança. Se tem um desejo, acredite naquilo e não olhe muito para o futuro, porque se a gente ficar olhando muito do que vai acontecer na sua adolescência, quando você estiver na faculdade, quando você trabalhar
quando você for mãe, casar, se você assim quiser, a gente vive uma ansiedade muito grande, né? A gente fica com a cabeça assim, nossa, meu Deus, pensando em tudo, quer resolver tudo, quer ajudar Sim. tudo. Então, mães, não façam isso. Por mais que a mamãe vá, a mamãe já vai até os 15, seus 15, depois eu volto rapidamente para não precisar ficar pensando muito, porque É, não tem como pensar assim, querer entender tudo que vai acontecer. A gente sofre muito se ficar olhando, projetando muito para o futuro. Então, viva o agora. Viva o agora. Curta o agora. O que tiver que ser, vai ser. Viva o agora. Plenitude. gostei. Gostou? E o que você aprendeu comigo até agora? Ai, filha. Foi difícil. E já disse que a culpa não é minha. Ai, meu Deus. O que eu aprendi? É aquilo que eu falei. Eu aprendi. Filha, você tem uma coisa muito linda, além de muitas outras coisas, mas você me mostra muito a forma com que você se preocupa com o próximo. Você tem isso muito forte em você. Você lembra de uma conversa que a gente teve que a mamãe estava reclamando Acho que não. calma lá, vou chegar lá. Que a mamãe estava reclamando de um, de um serviço. Aí você virou para mim e falou assim: mamãe, você já parou para pensar que essa pessoa tá fazendo o melhor que ela pode? Acho Que que eu ela, lembro você desse que lembra eu disso? falei. Que ela tá fazendo o melhor que ela pode. Filha, naquele momento eu parei. Eu falei, meu Deus, minha filha tem 10 anos e me ensinando a... Foi com E 10 ainda. não precisa falar com quem foi, Não, mas mas eu tava com 10. você tava com 9. Foi ano retrasado. Você parou, olhou bem pra mamãe e falou assim: mamãe, você já parou pra pensar que ela tá fazendo o melhor que ela pode? Aquilo foi, assim, um soco no meu estômago, como se eu tivesse dado, assim, no sentido de: acorda, mamãe, acorda. E você tem total razão. Então, esse olhar, esse cuidado que você tem, uma vez lembra que você falou também, deu um exemplo na escola para a mamãe, e que você não queria que tirasse o espaço do outro de ir para enfermaria. Não precisa entrar em detalhes, não. Não, é que eu não lembro. Então assim, isso é seu. Isso é seu. Ninguém ensinou para você. Isso é seu. Isso você me ensina todos os dias. Essa sensibilidade, esse olhar que você tem de preocupado se você às vezes tem alguém que ficou chateado com você. Então, isso você me ensina todos os dias. Além de outras coisas mais. Então, isso é maravilhoso, filha. Por isso que a mamãe fala, eu sou um ser humano muito melhor do que eu já fui. Muito melhor do que eu já fui. E agora, pra finalizar as perguntas, acho que essa vai ser a que eu vou escutar bastante. Vai escutar bastante? Aham. E agora sou eu que vou ouvir. O que você gostaria de dizer olhando pra mim aqui, com todo o seu coração? Eu falo tanto pra você, né? A gente conversa bastante, mas assim, a gente tá num ambiente diferente, né? E nunca falei isso assim pra você, né? Para tanta gente, né? Vamos se dizer assim. Que você tenha orgulho do que você é e do que você ainda vai ser. Que você nunca desista do que você tem a vontade de fazer. Nunca, nunca, nunca permita que alguém fale para você que você não vai conseguir. Você vai conseguir fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. Não escute. Escute o seu coração. E filha, o que mais eu quero para você é a sua felicidade e sua independência. Que você seja independente da sua maneira. É o que eu desejo. E você, já falei isso, e você vai poder contar com a mamãe pro resto da minha vida. Enquanto eu estiver respirando, você vai poder contar comigo. É isso. Seja feliz. Obrigada. Seja feliz. Mãe, agora eu tenho uma surpresa pra você. Como a gente tá fazendo, né, esse episódio de Dia das Mães,
eu trouxe uma pessoa muito especial, a vovó. Vem cá, vovó. Ai, que bacana essa Boa tarde, participação. filha. Boa tarde, minha neta. Que gostoso. Agora é com você. 3 gerações, olha só É. faltou a camiseta igual pra vovó, né? Mamãe, filha e neta. Pois é, olha Agora isso. pode ir com vovó, inédito a participação da vovó aqui. Pois é, vovó. Então, quem quer fazer pergunta? Você ou eu? Quem vai fazer? Você, pode falar. Se você quiser Já fazer fiz alguma... muita pergunta Por hoje é só? Por Então hoje tá eu bom. tô sem Então, criatividade. eu vou, já que a vovó tá aqui, vamos fazer uma pergunta pra ela, né? Então vamos ver. Vovó, Hum, vovó e minha mãe. É. O que Mãe é ser... 2 vezes. Então, o que é significado do ser avó? Mãe 2 vezes? Ah, coisa maravilhosa. Quando você nasceu, foi uma alegria. Quando a Malu nasceu, foi dobrado. É dobrado Nunca- mesmo? Esse amor é É. verdadeiro quando fala assim, é amor A dobrado? minha neta. Fico toda inchada, feliz da vida. E essa neta dá muito trabalho, vovó? É um pouquinho estiosa, mas a avó estraga um Só um pouco também, A né? avó que estraga. Eu não é a estrago, você avó, né? conserva. Eu É. estrago, É. você conserva. É a avó que Verdade. estraga. Verdade, a vovó falou. A avó estraga e a mãe conserta. A mãe conserta. Às vezes eu dou um docinho escondido, né? Da Só um mamãe. docinho, sim. Aí ela fala, não conta. Aí depois eu pego e conto, não pode mentir. É. Mãe. Aí eu falo, só dessa vez, só dessa vez. Aí outro dia eu chego lá, vó, um chocolate. Então, Escondido da vó mãe. estraga de Aí verdade. eu dou, depois eu falo, não vou contar, depois eu conto. Ela pode conta, mentir. ela Sei. E é isso que é ser avó, A né? avó tem que estragar. Tem que né? estragar. Não pode estragar, Mas não agora eu tem. vou mudar um pouco aqui. Se eu me emocionei, se eu já chorei, Agora você vai então fazer ela vamos se trazer, assim, a gente nunca teve essa conversa, né, mãe? Como que é ser avó da Malu? O que é emoção para a senhora desde que ela nasceu, Meu as Deus. dificuldades que a gente passou? A senhora me apoiou muito, muito. Eu tenho uma gratidão enorme. A senhora me ajudou muito no lado emocional, no lado tá ali comigo o tempo todo. A senhora sempre esteve do meu lado. E como foi esse período? Olha, primeiro, quando ela nasceu, a médica falou que ela não ia andar. Aí eu falei assim, maior poder tem Deus, doutora. Quando ela ia completar 2 anos, eu fui lá na médica e a Malu já estava andando. Eu falei, doutora, a senhora falou que não ia andar? A minha neta andando aqui. Falei chorando com toda a felicidade, só que enganou. Deus é que sabe. Né? Aí então a gente tem um presente. Por isso que, tá vendo, Esse é o filha? meu presente. Quando a emoção não foi só minha, né? Quando você andou pela primeira vez, foi algo que tocou a família inteira. E é um momento que mais marcou a senhora. A gente chora de alegria. É um choro de alegria, não é de tristeza. É. Cada coisa que você fazia é um progresso, é uma alegria para a gente. Quando você começou a comer sozinho, quando você começou a andar, vovó fica até boba, né? Essa vovó participa de muita coisa, vem participando de muitas coisas, né? Momentos de desafios, momentos de alegria. E não para por aí, não para por aí. O que eu vejo essas duas combinando, de gravando vídeo, a gente se diverte. Qual foi o vídeo que mais você se divertiu eu acho com a que Malu, foi... mãe? Você fala e a vovó Posso também. falar? Pode. Acho que foi um vídeo que eu e ela, a gente tava dançando lá na casa da Teté. E assim, ela começou a fazer um monte de Palhaçada. palhaçada. Foi muito engraçado. Inclusive, eu vou postar lá no meu canal. Você vai postar esse vídeo? Vai Vou fazer tomar a coragem e vovó? vou postar. Vai tomar coragem, vai postar? Não, mas quando eu vou dormir com ela, eu tenho que contar causo, não é caos. Causos. Eu conto causo, mas eu tenho que inventar, não posso falar a verdade. É. Então, eu sem documento, sem dinheiro, Mas sabe, Fica entrei no inventando avião, todo uma caí na história. água. Aí eu falei, Tudo estou uma na terceira história. chance. Como é que seu livro chama? a terceira Já a terceira chance. Elas inventam livro, né? É bom É. ser vó assim, né? É. Tá que certo. estraga. E mãe, se tivesse que dar olhar para o futuro da Malu,
pensa no futuro. O que a senhora Eu falaria? vejo o futuro. Você só fica no presente, mas eu vejo lá na frente. Ela grande, linda, maravilhosa, como sempre, formada, um marido maravilhoso. E o bisneto, se eu não ver, seja tudo bem, seja feliz vocês. Ah, mas Né? a gente vai torcer pra vovó viver muito ainda pra ver bisneto. O netinho ou neta vai aparecer com você, com a mamãe e com o papai, né? Ah, tem que parecer pra sair lindo, né? Linda, lindo. Vamos ver. E aí você vai dar o seu jeito pra segurar o seu filhinho. Ela tem jeito para tudo. Coisa mais difícil foi ela andar, comer. Quantas coisas difíceis que ela já fez? Né? Joga bola comigo e dança. Faz muita coisa bonita, é só alegria. Ô mãe, eu queria encerrar, porque a gente tem tempo aqui, mas para te agradecer tudo que a senhora fez por mim, como mãe, agradecer tudo que a senhora fez pela Malu, pela família. Meu pai não está aqui hoje, mas a senhora conseguiu, mesmo depois que ele foi embora, segurar a onda. Então, assim, nesse nosso episódio especial, a Malu falando, eu também queria ter essa oportunidade de te agradecer De falar por como tudo. filha, né? Como filha, exatamente. Não só aqui a Malu, sua neta, mas eu poder ter essa oportunidade de agradecer por tudo que a senhora fez. Tudo. Todas as dificuldades. Foi com muito amor. Faria tudo de novo. Me represento eu e represento o vovô Estrelinha, né? A gente chama vovô Mas Estrelinha. o vovô está vendo. O vovô Estrelinha está Então, vendo. Né? Obrigada por tudo, mãe. De nada. E obrigada por ter vindo aqui nesse episódio tão especial pra gente, de 3 gerações. Quem sabe vem uma quarta aí, não é não? É isso. Obrigada, mãe. Te amo. Te amo, filha. Te amo. Malu, você é o amor da vida da vovó, não esqueça, hein? Eu não vou comprar outra neta, eu vou ficar só com você mesmo, né? De vez em quando eu falo que vou comprar, mas não vou comprar não. Tá caro e você, tá bom, você vale por 10, né? Mãe, obrigada por ser essa pessoa forte, doce e cheia de amor. Obrigada por não desistir, mesmo nos dias difíceis. Obrigada por me ensinar que pertencer é ser amada exatamente como a gente é. E para você que ouviu esse episódio até aqui, compartilhe com a sua mãe ou com alguém que você ama muito. Porque amor de mãe é o maior pertencimento que existe. Feliz Dia das Mães da Malu, da Cassandra e de toda a equipe que faz o Você Pode.